Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a pedido de vocês os vídeos do Explorando Segredos e Mistérios, os Primarcas Traidores, a guerra que nunca será esquecida do universo de Warhammer. Então, bora mais um vídeo aí, cara. É como eu já disse, vocês deixaram eu fanático com esses vídeos do Warhammer, ainda mais esse canal aqui, cara, tipo... Eu acho muito da hora, mano. Tipo, ele tem a voz certinha pra na hora de explicar, né? Ou coisa, como posso dizer? Eu acho muito da hora o canal do cara, mano. Na hora de explicar as coisas, assim, na hora que ele tá falando assim, mano, deixa eu vidrado no vídeo pra tentar entender essa história, cara. E é sensacional, não vou mentir, né? História do Warhammer. Então, bora lá, vamos nessa. No auge da Grande Cruzada, o War Master Horus caiu nas tentações das forças do caos e, motivado por eles, convenceu metade de seus irmãos primarcas a se rebelarem contra o Imperador da humanidade. E assim veio a tentativa para suplantar o Imperium do Homem. Entre eles estavam Fulgrim, Lorgar, Perturabo, Mortarion, Conrad, Curzi, Magnus o Vermelho, Angron e os primarcas gêmeos Alfarius e Ômegon. No entanto, do lado do Imperador, lutaram os filhos Rogaldorn, Sanguíneos, Jagatai Khan, Vulcan, Corvus Corax, Ferrus Manus, Leman Rus, Robout Guilliman e Leon L. Johnson. E foi através do resultado Ficou dessa dividido batalha 9 que deu 9, né? origem Cada a lado. um universo digno dos planos do caos. Mas Mas o que os caras aconteceu conseguiram fazer um com os bom estrago, hein, cara. traidores? Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje iremos explorar o que aconteceu com os traidores que participaram da heresia de Horus. Roteiro de Felipe Gomes, do KN Studio. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante pra gente. Horus Lupercal foi o primeiro e Lorde da 16ª Legião, os Luna Wolves, mais tarde rebatizados por ele como os Filhos de Horus. Ele foi também o primeiro War Master, o filho favorito do Imperador e, por fim, o maior traidor da história da humanidade. O mundo adotivo de Horus era Quitônia, que ficava a apenas alguns anos-luz da Terra. Publicamente, Horus foi o primeiro primarca a ser redescoberto pelo Imperador após o início da Grande Cruzada ao final do 30º milênio. Horus, que outrora foi o filho preferido do Imperador, amado e admirado por seus irmãos primarcas, também foi o responsável por desencadear a horrível guerra civil conhecida como a Heresia de Horus. Link com mais detalhes sobre ela na descrição desse vídeo. O que podemos dizer é que essa guerra matou bilhões em prol de sua missão, para assim tentar derrubar o imperador da humanidade e colocá-lo como o governante da raça humana. Ao final, Horus foi morto pelo próprio pai e teve a sua alma apagada da existência ao final do cerco na Terra, a bordo de sua nave, a Vengeful Spirit, mas não sem antes assassinar o seu irmão Sanguíneos. Por conta das atitudes de Horus, como peão dos deuses do caos, o imperador da humanidade ficou muito machucado, prendendo os restos de seu corpo e sua alma naquilo que é conhecido como o Trono Dourado. E, a partir disso, foi inaugurado a atual era da estagnação, do fanatismo, da repressão e da guerra sem fim. Fulgrim, conhecido como Fenício ou o Paladino Fênix, Fulgrim é o primarca da 3ª Legião, os Filhos do Imperador. Seu planeta adotivo foi Chemos, e Fulgrim, como muitos de seus irmãos, foi um prodígio que sozinho revitalizou a economia e introduziu nesse planeta uma nova era de arte e cultura.
Ao ser encontrado pelo Imperador, Fulgrim prometeu sua lealdade ao pai e, como tal, foi-lhe dado o comando da Terceira Legião, os Adeptos Astartes, que eram seus filhos genéticos. Após a sua legião derrotar a raça alienígena conhecida como os Laiar, Fulgrim obteve uma lâmina que guardava um demônio de Slaanesh, uma criatura de grande poder que maliciosamente corrompeu sua alma pouco a pouco. Ao ser recrutado por Horus para a causa traidora, Fulgrim recebeu a tarefa de trazer seu irmão mais próximo, Ferrus Manus, para o lado do War Master. Entretanto, ele não conseguiu convencer o seu irmão e a forte ligação que havia entre eles desapareceu. O primeiro encontro entre esses irmãos ocorreu em Istvan V, durante o massacre que teve como desfecho a trágica morte de Ferrus Manus, que foi decapitado por seu irmão mais querido. Fulgrim participou do Cerco da Terra, já totalmente corrompido pelo caos, mas ele perdeu o interesse no combate e se retirou após ser derrotado por Rogal Dorn nos muros do Palácio Imperial. Após o Cerco da Terra, Fulgrim encontra seu irmão Roboute Guilliman na Batalha de Tessala e o fere, obrigando Guilliman a ser posto em estase até os tempos modernos. Atualmente, não se sabe o paradeiro desse primarca. Lorgar. Lorgar Aurelium é o primarca dos Wordbearers, a 17ª Legião dos Astartes, criadas pelo Imperador da Humanidade. A cápsula de Lorgar caiu em Kolchis, um planeta governado por uma teocracia dedicado ao culto de uma religião politeísta chamada a Velha Fé, que se centrava no culto dos deuses do caos. Lorgar, propenso ao fanatismo, sempre buscou por um significado maior para sua existência. Esta busca e os trágicos acontecimentos que ocorreram na sua cidade levaram-no a tornar-se o primeiro primarca a ser seduzido pelos poderes do caos. Escondendo a sua nova lealdade durante muitos anos, Lorgar e seu pai adotivo, Cor Ferron, ajudaram a orquestrar os acontecimentos que levaram à heresia de Horus. Desde então, ele ascendeu ao status de um demônio primarca e atualmente ostenta os títulos autoproclamados de Arquimago da Verdade Primordial e Ministro do Caos Absoluto. Perturabo. Perturabo, por vezes chamado o Lorde de Ferro complicado ou aí, o Martelo cara. de Olímpia, é o primarca da 4ª Legião Traidora dos Guerreiros de Ferro. Criado nas cortes de seu mundo adotivo, Olímpia, Perturabo era um guerreiro, arquiteto e mestre em assuntos relacionados à tecnologia que manejava a lógica e a matemática da guerra, como poucos seres que já viveram na galáxia. Taciturno, poucos o chamariam de amigo, mas ninguém jamais pôde duvidar de sua capacidade de fazer uma campanha, independente dos custos, sobre as tropas que comandava. Ao contrário dos seus irmãos, que abraçaram a grande cruzada do Imperador da Humanidade com uma devoção quase fanática, Perturabo pensou nela simplesmente como uma tarefa, quase que matemática, onde o seu dever jurado para com o Imperador o obrigou a prosseguir. Dessa forma, suas conquistas, embora numerosas, não eram notáveis, e na maioria das vezes deixavam para trás planetas despedaçados, à beira da extinção por causa de suas estratégias brutais, embora eficazes. Foi assim que o ressentimento, a inveja e o rancor pelo não reconhecimento do Imperador corromperam Perturabo, ao ponto deste se juntar ao War Master em sua grande traição. Durante a primeira metade do Cerco da Terra, Perturabo foi o grande general de Horus, nas batalhas do Sistema Solar e posteriormente no Palácio da Humanidade. Após o cerco, derrotado, Perturabo foge com a sua legião para o planeta Medrengard, no Olho do Terror, onde se torna um demônio primarca, seguindo a vontade dos poderes ruinosos. Mortarion. Mortarion, também conhecido como Lorde da Morte ou o Rei Pálido, foi criado no mundo de névoas tóxicas de Barbaros. Lhe foi dado o comando da 14ª Legião dos Astartes, aquela que previamente era conhecida como os Dusk Riders, que a partir de então se tornaram a Death Guard.
Durante a heresia, Mortarion se aliou ao War Master em sua empreitada traidora. Após a derrota, no Cerco da Terra, Mortarion se retirou para o Olho do Terror, seguindo Nurgle, o deus do caos da decadência. Durante os 10.000 anos após a heresia de Horus, Mortarion foi um dos primarcas traidores mais ativos em sua oposição ao Império. Depois do despertar de Roboute Guilliman, o Death Lord, uma vez mais, retorna ao plano material para, a mando de Nurgle, deflagrar o que ficou conhecido como as Guerras da Praga. Após ser derrotado por seu irmão, Mortarion, uma vez mais, foge para o Imaterium, onde trava uma batalha contra seu irmão traidor Perturabo. Desde então, não se tem mais notícias de suas atividades. Konrad Curzi. Konrad Curzi, mais conhecido como Night Haunter, é o mestre da legião traidora dos Night Lords. Curzi teve um desenvolvimento cruel no escuro planeta de Nostramo e desde a infância foi assolado por visões terríveis e sombrias do futuro, algo que lhe gerou muita angústia psíquica e desespero. Ele acreditava no medo como a arma mais potente contra seus inimigos e ensinou seus Astartes a serem tão brutais e selvagens quanto necessário para derrotar os inimigos. Ele nunca foi tão próximo de nenhum de seus irmãos, apesar de acreditar ter similaridades com sanguíneos. Seu maior adversário foi Leon L. Johnson, ao qual lutou mais de uma vez. Durante a heresia, ele se aliou a Horus, porém sem grande dedicação à causa traidora, apesar de ter participado do massacre em Istvan V. Curzi não liderou sua legião de psicopatas durante o Cerco da Terra e, após a derrota de Horus, os Night Lords dividiram-se em bandos e fugiram para o Olho do Terror, como o resto das legiões traidoras. Segundo os registros imperiais, Konrad Curzi foi assassinado por M. Shen, um agente do Officio Assassinorum. Magnus o Vermelho. Magnus o Vermelho, o primarca da legião dos Thousand Sons, é um dos primarcas que sobreviveu à heresia e ainda hoje é bastante ativo, tanto no plano material quanto no Imaterium. Atualmente, ele é um poderoso príncipe demônio do deus do caos Tzentec. Ele é um gigante em termos físicos e mentais. Magnus tinha a pele de um tom vermelho cobre e possuía uma tremenda capacidade psíquica e a sede de compreensão sobre as questões do Warp. Na heresia, Magnus conduziu a 15ª Legião ao lado de Horus e lutou durante a Grande Traição. Magnus pensava que seria capaz de controlar o grande oceano da energia psíquica que era o Warp. Contudo, a sua aplicação prodigiosa e descuidada acabaram por trazer a desgraça para o seu pai, o Imperador da Humanidade, bem como a maioria de seus irmãos primarcas. Sua imprudência e arrogância causaram a sua própria ruína, pois ele acabou se tornando um servo eterno do Deus do Caos e da Mudança, Tzentec. Angron é o primarca dos brutais World Eaters, a 12ª Legião. Ele foi o mais sanguinário e selvagem dos primarcas. Angron foi um dos poucos primarcas que não conquistaram seu planeta adotivo, Nuceria. Em verdade, ele foi feito escravo e obrigado a lutar como um gladiador em arenas para o entretenimento da classe dominante. Uma particularidade a respeito desse primarca são as Butcher Nails, implantes cibernéticos irremovíveis que causam dor e agonia ao portador, exceto quando ele se encontra em combate. Angron liderou uma rebelião de escravos em seu planeta, porém, quando estava para ser derrotado e morto, o Imperador o teleportou, salvando sua vida. Ele jamais perdoou seu pai por não tê-lo deixado morrer em combate ao lado de seus irmãos. Quando Horus começou a sua rebelião, Angron juntou-se rapidamente à sua traição, por causa do rancor que nutria contra o mestre da humanidade. Ele caiu para o caos e tornou-se um príncipe demônio de Khorne, com o auxílio não solicitado de seu irmão Lorgar. Angron participou ativamente das batalhas contra o berço da humanidade, e sua última aparição nos tempos modernos
ocorreu na Primeira Guerra do Armagedon em 474 M41. Embora, desde a abertura da Grande Fenda, circulem rumores de que Angron assola o Reino Material novamente. Alfarius e Ômegon. Alfarius e Ômegon, os misteriosos primarcas gêmeos da 20ª Legião, são, de certa forma, os mais peculiares de todos os primarcas. Imersos em mistérios, lendas, contradições e mentiras, cirurgicamente contadas, ambos tornaram a sua legião um retrato de sua própria imagem, meticulosamente construída em mentiras. Ambos foram considerados traidores durante a heresia, porém, em diversas ocasiões, eles tomaram atitudes que beneficiaram seus irmãos leais e o imperador. Em muitos casos, o inimigo nem sequer estava ciente da presença da 20ª Legião durante a batalha, seja como aliada ou inimiga. Os primarcas gêmeos eram os menores de seus irmãos, por muitas vezes se passando por legionários comuns, enquanto seus tenentes assumiam a posição de primarcas da legião. Durante a batalha no Sistema Solar que antecedeu o cerco da Terra, Alfarius encontrou seu fim nas mãos de Rogaldorn, e até onde se sabe, o seu irmão Ômegon assumiu a liderança sozinho da legião até os tempos atuais. Estes foram os filhos traidores do Imperador da Humanidade, e muitos deles ainda surgem, cara, de tempos em tempos. Eles são bem poderosos, né, cara? Dos poderes ruinosos. Alguns se tornaram realmente malignos, né? Por aqui. O poder corrompeu eles de um jeito absurdo. Outros, tipo, nem tanto, já eram, tipo, já não aceitavam o jeito que o imperador governava, e por causa disso já meio que traiu a humanidade. Outros, tipo, não conseguia, né? Tipo, queria aprovação a tudo que é jeito, mas o imperador não aceitava os seus meios, né? De como ele operava, né? Através do massacre, da extinção de um povo. É complicado, né, cara? Tipo, se você quer agradar um líder da humanidade, o cara não quer a extinção, né, de outras raças. Ele quer a sobrevivência da sua raça, né, em prioridade. Mas não vai extinguir uma raça inteira só por causa disso, né? Tipo, é a lei do mais forte, né? A sobrevivência. Mas mesmo assim, não precisa meio que fazer extinção dessa raça, cara. Complicado, cara. Mas realmente tipo, um pior que o outro, né? Em questão de... Uns foram corrompidos pelo poder que eles adquiriram, né? Ao passar do tempo, né? Outros, tipo, já nem precisava desse poder, né? Tipo, já era mal desde o começo, cara. Só precisava de uma ajudinha pra poder ir pro lado do mal, com certeza. No caso, o filho principal do imperador foi corrompido, né? Ele não era de fato do mal, pelo menos o que eu fui entendendo a partir das histórias. Ele foi se corrompendo com o poder, né? O poder foi corrompendo ele aos poucos, até chegou um momento onde ele já não tinha mais volta mesmo e foi pra guerra. E os outros foram só seguindo ele. Bem interessante, cara, essas histórias do Warhammer, cara, muito da hora, cara. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo e uma música interagindo, beleza? Indo nessa, falou, até a próxima e fui!